Vamos começar aqui o nossa live, aceitando o Edu. Ok, Oi. tudo bem? Ok, apostos. Já tem alguns amigos aí entrando. Já. Muito bem. 2 minutinhos a gente já começa a conversar um pouquinho. Acabei de ser pega da pegadinha que hoje é dia 1º de abril, né? Pois Então, é. lembrando que a gente não vai fazer pegadinhas. Não, Tudo que a gente 1º de abril falar é é mais sem verdade. graça, né? É, Que horror. pois é. Oi. Boa noite, pessoal dando Bastante gente oi. entrando, a Bastante gente gente já vai entrando. começar. Pessoal entrando no horário, todo mundo pontual, né? Pois é, O conteúdo vai ser importante e bacana. acenando pra galera aqui. Aê, Amato, todo mundo entrando. Boa noite. Boa noite, Ricardo, Fábio, Júlia. Vamos lá. Bom, espero que a gente não tenha tumulto aí das conexões, que funcione tudo bem. Não teremos, Se vai funcionar bem. não teremos. Se tiver, gente, a gente volta rapidinho. Isso aí. Peraí. Meu fio embolou aqui. Oi, você falou alguma coisa? Não. 7h32 pessoas já junto com a gente aqui. Queria agradecer muito, Edu, de estar aqui com a gente. Acho que a gente vai ter um momento muito bacana e muita gente mandou mensagem depois que eu divulguei, falando: que bom que o Edu vai estar, uma grande inspiração para a gente, para mim também. Então, é um profissional que eu admiro muito, estou sempre muito conectada, que bom que a gente está sempre juntos. A gente teve o prazer aí de também trabalhar muito próximo nos últimos anos aí num projeto de capacitação, uma startup, vários desafios. Du, então, acho que para a gente começar aqui, acho que tem uma audiência que talvez não te conheça ou talvez não me conheça, a gente se apresenta rapidamente aqui e a gente já começa a falar um pouquinho. Perfeito. Okay? Começa por você ou por mim? Tá, então eu me apresento rapidinho aqui. Então, sou Andréa Dietrich, venho do mundo do varejo aí há muitos anos, estou nele, né? Então, comecei minha carreira no Grupo Pão de Açúcar, depois Netshoes, BRF, e ajudando muitas empresas nesse processo de transformação digital. Hoje sou consultora há 4 anos, atuo nesse mundo ajudando consultivamente as empresas a se reposicionarem como proposta de valor para o mercado e também no seu processo de transformação digital, que a gente vai falar bastante aqui. Tá? Muito Então, bem. boa noite, brigadão por todo mundo estar aí junto. Mandem suas perguntas. Bom, Andréia, mais conhecida como Didi, né? É. Bom, boa noite, Didi, boa noite a todo mundo. Já vi vários amigos aqui, é uma satisfação poder encontrar vocês nessa live, todos em casa, né? Eu sou Eduardo Terra, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo, é uma associação que hoje reúne os principais estudos, os dados, os conteúdos sobre varejo. Essa é uma das atividades que eu faço. Eu sou membro do conselho de administração de uma série de empresas de varejo em diversos segmentos, em supermercado, farmácia, pet, cosmético, shopping center, enfim. Hoje são 8 conselhos de administração que eu participo. Tenho um negócio de programas técnicos internacionais, então a gente leva executivos para os principais eventos, NRF, China, Israel, Vale do Silício. Sou um apaixonado pelo varejo, estou mergulhado em entender um pouco o que é que está acontecendo, para onde vai, o que vai acontecer. Acho que um dos objetivos dessa live é a gente poder dividir um pouco com mais gente aquilo que eu tenho visto nessas últimas semanas
e as percepções do que a gente entende que vai ser esse nosso segmento de varejo para as próximas semanas e para os próximos anos, tá? Show. E é legal que você traz uma bagagem, conhecimento, é o que você falou, de diversos segmentos, que na atual conjuntura estão sofrendo de formas bem diferentes, né? Ontem saiu uma matéria que eu acho que é bem o tema do que a gente vai conversar aqui, do Magazine Luiza, né? Que lançando uma plataforma nova, né, que chama Parceiro Magalu, para os profissionais autônomos e para pequenos negócios, pequenos varejistas. E aí, assim, acho que o Magazine Luiza, ele é um player, né, ele é o grande símbolo, vamos dizer assim, no varejo de um varejista que se reinventou, que vem há muitos anos nesse processo de transformação digital, que não foi uma coisa de uma hora para outra, né, e que agora está colhendo frutos muito positivos desse processo que ele já vem há muitos anos trabalhando, né? Quando ele fala que 50% do faturamento dele é online, é e-commerce. Então, que a dor dele das lojas físicas obviamente que tem uma perda considerável, importante, mas que ele consegue, né? Hoje ele tem 50% do negócio e está com caixa, está uma empresa extremamente saudável, para passar por esse momento de crise, onde muitos não estão conseguindo ou estão tendo que se reinventar para poder repensar os seus negócios. Então, acho que o Magazine é uma grande inspiração para esse nosso papo aqui, que a gente vai começar falando, de alguém, de uma empresa, de um varejista que conseguiu se reinventar, conseguiu surfar o da transformação digital, tão importante que agora está passando por essa crise de uma forma um pouco menos dolorida. Então, acho que para a gente começar, queria que você falasse um pouquinho desse cenário geral, né, de como que você está vendo o varejo nesse contexto, os diferentes segmentos. Dá para a gente um panorama aí do que você tem ouvido, estudado. Então, podemos começar falando um pouco como está o varejo. Acho que a gente precisa começar falando que hoje tem três varejos diferentes acontecendo no Brasil, né? E a realidade desses três cortes que eu vou fazer são bastante diferentes, tá? O primeiro corte é o que a gente tem chamado agora de varejo essencial, que é onde estão os supermercados, as farmácias, o varejo pet. É o varejo que está aberto, que está permitido se funcionar, com as lojas assim rodando. Para vocês terem uma ideia disso, isso é 37% do que a gente chama de varejo total. Então, isso fatura 550 bilhões de reais no Brasil, de um total de 1,4 bi, que é o que a gente chama de varejo estendido, que é o que o IBGE define como varejo, né? Que não inclui automóveis, combustíveis, é o que a gente define de varejo, que é o que está nos shopping centers, enfim. Então, 37% do varejo está aberto, está funcionando, que até agora, o final de março, inclusive com vendas acima do normal, no finalzinho de março já numa desaceleração. Então, esse varejo tem problemas diferentes do resto, tem problemas de cuidar das equipes, teve algum tipo de problema de abastecimento, e depois a gente vai falar um pouquinho do futuro desse varejo. Então, esse é o primeiro corte. O segundo varejo é o varejo de e-commerce, né? Que não parou de funcionar, não teve suas atividades interrompidas, também tem os seus problemas de cuidar dos times, alguns problemas de entrega, e que tem oportunidades diferentes, porque ele tem, nesse momento, condições de trabalhar uma demanda que está reprimida por conta de uma oferta que está impedida de funcionar, né? Mas ele é pequeno. Então, antes do Covid-19, antes da crise, as vendas pela internet no Brasil eram 4,5% do varejo total. Isso é muito pouco, né? Isso na China já é 30%, na Inglaterra é 18%, nos Estados Unidos é 12%. E uma das coisas que a gente vai discutir aqui é que essa crise vai acelerar muito esse percentual. Então, o varejo que vende pela internet, ele é um segundo corte. E o terceiro, que aí, sem dúvida, muita gente que está acompanhando aqui pertence a ele, porque é a grande maioria, é aquele varejo que está fechado, né? Que ele fechando os números, 63% do total. Claro que um pedaço desse varejo não essencial está vendendo pela internet. O exemplo que você citou do Magazine Luiza é um deles. Então, metade do que era o faturamento, ele continua podendo acontecer, apesar da gente saber que as pessoas estão comprando ainda pouco pela internet. O consumidor está preocupado, está com todas as suas angústias, como nós estamos. Então, nós vamos falar disso também. Mas esse terceiro grupo é o que mais nos preocupa, porque a gente está falando de um varejo com todas as suas lojas fechadas,
E ainda dentro desse grupo, tem alguns segmentos que nos preocupam ainda mais. Eu gosto de dar um exemplo. Moda é um deles. Por quê? Porque se as lojas que já estão fechadas há 10 dias, né? E que provavelmente vão ficar fechadas pelo menos mais 30, e depois nós vamos falar de cenários, eu acho que até um pouco mais. Quando as lojas reabrirem, não adianta reabrir com os produtos que estavam em março, porque moda é perecível. Moda é perecível, existe coleção, existe sazonalidade. Então, os produtos que eu tô que eu tenho nas minhas lojas agora, quando a gente reabrir, talvez eles não façam mais sentido para o consumidor, né? É diferente de uma loja de eletrodoméstico, uma loja de outros itens, que o estoque ele continua válido, né? Então, o varejo de moda tem esse agravante, ele trabalha por coleção, ele trabalha por moda, por sazonalidade. Então, ele tem esse agravante. Então, dentro do varejo não essencial, a gente tem casos que se tornam ainda um pouquinho mais sérios, né? Então, fechando a questão do cenário, esse é o primeiro ponto. Falando de perspectiva, né? Em todos os conselhos que eu trabalho, hoje a gente olha para frente e uma data otimista de reabertura é 30 de abril, de início de reabertura. Eu acho praticamente impossível a gente retomar de forma geral as atividades antes disso, porque a gente ainda não chegou no chamado pico da epidemia, e eu acho que muito difícil que os governos estaduais e municipais, que é quem tem definido, né, essas questões de funcionamento, autorizem o comércio a voltar antes disso. Seria muito preocupante. Então, antes de 30 de abril, e a gente não vai ter a quantidade de testes para poder enxergar em que momento nós estamos da tal curva. Então, pelo menos 30 dias a gente tem ainda de fechamento, e talvez a partir de 30 de abril, em função de que momento da curva a gente vai estar, a gente deve começar a ter um faseamento das aberturas por região, né? E aí vem uma das perguntas que a gente já recebeu, né, e que a gente vai responder aqui, é como é que vai ser essa abertura, se ela acontecer a partir aí 1º de maio, que a gente tem aí um período já pré-Dia das Mães, enfim, é mais ou menos essa perspectiva que a gente tem. Esse é o cenário otimista, tá? Existe um cenário um pouco mais realista, que provavelmente a gente ainda vai ficar o mês de maio sem funcionar, ou seja, que infelizmente, eu adoraria dar uma notícia melhor para vocês, mas eu acredito que a gente ainda vai ter o mês de maio com sérios problemas de abertura e funcionamento. Então, eu costumo dizer, do ponto de vista empresarial, que a gente tem que se preparar para o pior e esperar o melhor, né? Então, do ponto de vista de fluxo de caixa, de providências, que a gente também vai falar um pouquinho aqui, a gente tem que olhar para um cenário de não funcionar até 30 de maio e tomar todas as questões que são necessárias, enfim. Então, acho que essa é a primeira questão em termos de cenário que a gente podia dividir aqui com a nossa live. E eu acho que o cenário que a gente tem trabalhado é nesses 2, 3 meses aí de grande instabilidade, nesse cenário mais caótico. Que você... Vamos entrar, né? Legal que como você fatiou, né, os 3 segmentos aí, os 3 tipos, segmentos de varejo que com essa crise podem estar sofrendo de formas diferentes. Acho que é legal a gente até fatiar um pouquinho para falar deles em relação às oportunidades que podem surgir também, né, nesse momento. Acho que a gente está vivendo um momento muito duro, muito doloroso. É o VUCA, né, que a gente fala muito, o mundo volátil, incerto, ambíguo e complexo live, agora, né, que a gente sempre fala muito nesse contexto da transformação digital, que a gente precisa se preparar para uma era, né, para essa nova economia que é cada vez mais instável, cada vez menos planejamento. Eu não consigo ter isso já, aqueles planejamentos de longo prazo tão bem estruturados, porque tudo muda muito rápido, e a gente está vivendo isso na prática já, né? Então, eu acho que é legal a gente explorar um pouquinho, assim, então, para esse segmento de varejo aqui, são os fundamentais para esse momento agora, mas muitos deles ainda sem esse processo de digitalização. Então, porque é o que você falou, né? As lojas lotadas agora no meio dessa crise, né? No começo da crise, com as pessoas fazendo o seu abastecimento, estocando e etc. E agora começa a ter a crise o processo de você já não ir, né? As restrições nas lojas, né? Aquele espaçamento de você entrar uma pessoa só por vez ou por família.
E aí você já tem o esvaziamento da loja física, e aí já sai todo mundo correndo e falando, putz, agora eu preciso abrir os meus novos canais digitais. Vamos explorar então um pouquinho esse cenário, depois a gente fala do e-commerce e fala desse outro segmento. Tá. Bom, eu acho que, falando um pouquinho de como fazer e o que fazer, né? Eu não quero deixar de mencionar que eu acho que isso em outras lives e em vários vídeos tem sido muito abordado. Naturalmente, todas as empresas, os 3 segmentos que eu mencionei, tem que ter um olhar brutal e importante para fluxo de caixa, que é o que vai preservar a sobrevivência dessas empresas. Eu acho que isso é claro, mas acho que a gente não vai aprofundar isso aqui, não é o foco da nossa live. Sem dúvida, se a gente pudesse escolher passar ou não por tudo isso, acho que 99,9% escolheria não passar, mas já que estamos passando, né, vamos tentar tirar algum proveito disso. Sem dúvida, isso traz lições, oportunidades. Isso vai acelerar, e acho que a palavra, se a gente fosse encontrar, é mais do que acelerar, é catalisar e impulsionar a transformação digital. Algo que aconteceria em alguns anos vai acontecer em alguns meses, né? A gente está digitalizando as pessoas na marra, né? E acho que isso vai deixar um legado muito forte. Seja em compra por canais digitais, então aqueles 4,5 de venda pela internet que o Brasil tinha, com certeza não terá mais. É muito cedo para dizer se a gente vai para 6, 7, 8, mas os números que eu tenho visto nas empresas que eu acompanho em conselhos são assustadores para positivos, né? Vendas pela internet se multiplicando por 3, 4, 5, e só não é mais por uma questão de não ter oferta. Quer dizer, não tem entregador, não tem tecnologia, ou seja, a gente vai ter uma outra condição de vendas digitais. Claro que isso é uma anormalidade, as pessoas estão comprando pelos canais digitais pela impossibilidade de ir às lojas, mas isso está gerando experimentação, está gerando base, está gerando Tem até, opções. complementando com esse que você está falando, eu ouvi um estudo da BEM que soltou, 35% dos novos consumidores, né, que compraram os mantimentos básicos nessas últimas 2 semanas, 35% estão comprando o canal pela primeira vez. Pois é. Claro, uma das falando. conversas que a gente teve, né, acho que a Graça que está aqui assistindo, é essa mesma expressão, 5 anos em 5 meses. É isso que a gente tem dito aí, né, da digitalização. Um dos desafios que as empresas vão ter, e isso já tem que ser colocado nos seus roadmaps de digitalização, apesar da gente estar trazendo muita gente nova que nunca experimentou e está experimentando por necessidade, isso é bom, porque a gente está quebrando uma série de barreiras e de paradigmas. Não necessariamente essas pessoas estão tendo a melhor experiência de compra por motivos óbvios. Quer dizer, os prazos hoje são ruins, a gente não está nos melhores padrões de qualidade, enfim. Então, a gente vai ter que resgatar depois essa base que está gerando experimentação, assim que as coisas normalizarem, de um jeito diferente. Então, aqui fica já uma primeira dica da live, o que a gente vai fazer com essa nova base de consumidores digitais, né, os entrantes, assim que chegarmos à normalidade, para poder mantê-los numa base digital, numa experiência de compra normal. Acho que esses são os desafios, se a gente quiser manter essas pessoas que estão experimentando os canais digitais, né? Esse é um bom ponto, porque muita gente está colocando, né, esses novos canais, porque a gente está vendo muita solução já pronta sendo conectada, né, que é super bom, que acelera isso, mas é justamente isso, mas eu ainda não me preparei, né, como gestão, como equipe, como indicadores, como processo, tudo isso vai ser agora o ponto, né? Porque uma das dicas que a gente tem dado, e eu acho que talvez as pessoas estão ansiosas por dicas imediatas e de curto prazo, e a gente entende, né, principalmente para aquele segmento que está impedido de vender, né, o varejo não essencial, e muitos deles não tinham estruturas para vender online, né? Eu costumo dizer o seguinte: você tem 2 maneiras de vender usando os canais digitais. As maneiras, vamos chamar de tradicionais ou formais, que é uma plataforma de e-commerce conectada ou não a marketplaces, que seria o ideal, mas isso você não consegue fazer da noite para o dia, né? E essas estão super ativadas.
ou colocando o exército de vendedores que você tem na sua empresa para ativar consumidores pelos meios online, e o WhatsApp é um deles, as redes sociais é uma outra forma, ativando base, né? E aí a gente tem cadastros, bases, para tentar vender de alguma forma os estoques que estão trancados, né? Você já deve ter sido acessada por pessoas, eu fui, e muita gente que está ouvindo aqui a live foi, eu já comprei, os meus ovos de Páscoa foram comprados assim, né, por uma vendedora que me acessou de uma loja física que está fechada num shopping, eu fiz a minha compra de ovos de Páscoa dessa maneira, já chegaram em casa e eu gastei o que eu gastaria na loja, né? Então, acho que é isso que vai ter que acontecer no mês de abril e no mês de maio. A gente vai ter que, se o consumidor não está indo à loja, nós vamos ter que fazer os vendedores irem até os consumidores. Então, ativem os seus vendedores, ativem as bases de cadastro, usem as ferramentas possíveis e impossíveis, rede social, WhatsApp. A gente tem que transformar a empresa inteira num exército de vendedores. A gente não vai vender aquilo que venderia se a loja estivesse funcionando, mas nós vamos vender. Né? A base não pode ser zero. Até porque a gente tem que manter essa relação com o consumidor. Acho que essa é uma dica de canais digitais não formais que qualquer empresa de pequeno, médio porte pode fazer nesse período, né, Didi? Isso mesmo, a gente vê que o Grupo Soma, né, faz isso com as vendedoras da Farm há algum tempo. Perfeito. E é admirável o trabalho que essas vendedoras são verdadeiras influenciadoras. Então, já essa questão de vendedor on e off, já não tem essa questão, porque ela ganha comissão vendendo on e off, e ela montando os seus Instagrams, montando ali seus looks, seus conteúdos, fazendo curadoria para a sua base de cliente, né? Então, acho que esse é um excelente ponto para quem está nesse jogo agora novo. O Maurício colocou também aqui uma pergunta interessante, que assim, essas primeiras experiências, né, que às vezes não estão sendo boas, e a gente está vivendo isso, e a gente está vendo inclusive os grandes varejistas engargalados, né, Pão de Açúcar, Carrefour, falando, ó, estou lotado, não tenho mais slots para daqui a algum tempo, e nessa aceleração dos varejistas em construírem, colocarem seu e-commerce de pet, muito está plugando no Rappi, no iFood, que às vezes também não tem infraestrutura agora para entender, então também conta com um movimento terceiro. Como é que você vê esse impacto que pode estar acontecendo agora, que pode não ser tão bom, e como é que isso pode reverberar mais para frente para esse novo consumidor online? Eu acho que aquela frase que quem vive a transformação digital a gente ouve e repete há muito tempo, que o feito é melhor que o perfeito, nunca foi tão relevante. Tem que ser feito, né? Nós estamos numa guerra. Eu tenho dito que o que a gente está passando é a terceira guerra mundial de um jeito diferente. O inimigo é invisível, ele é comum a todos os países e a gente vai vencê-lo e isso vai acabar. E durante uma guerra, as coisas não são perfeitas, né? A gente faz o que for possível numa dinâmica de absoluta sobrevivência, se aprende muito na guerra, guerras deixam legados, deixam mortos, deixam feridos, mas deixam legados. E assim a gente aprende com as guerras. A guerra demanda racionalidade, demanda controle emocional, a gente se torna mais criativo, a gente se torna mais produtivo nas guerras, então a gente tem que fazer. Eu sou absolutamente favorável a fazer, tomando os cuidados. Claro que existe o limite do que é perfeito e do que é feito. Agora, a pergunta do Maurício, que passou por aqui, vai muito naquela direção que eu coloquei. A gente tem que fazer aquilo que é possível nesse momento para esses primeiros consumidores, né? E depois, assim que a gente buscar uma normalidade, aquilo que as empresas entendem que é o seu ideal, né? Assim que acabar tudo isso, fazer um trabalho muito bem feito, junto principalmente a esses novos entrantes e aqueles consumidores que talvez a gente entende não foram bem atendidos, enfim, de fidelização, de cuidado, e as pessoas vão entender. Hoje a tolerância do consumidor a uma série de coisas mudou, e eles vão entender as empresas que depois vão cuidar deles, né? Eu acho que esse é um dos caminhos que vai ter que ser feito. E eu acho que você tocou num ponto que eu ia colocar também, que é nessa época, quando a gente fala de transformação digital, a gente fala muito da era da transparência, da era do você não tem mais como esconder, você é um livro, é a verdade, né? O digital está aí
escancarando as verdades das empresas, seja dando voz aos colaboradores, aos consumidores. E aí o que a gente está falando, assim, nesse momento, a transparência e o lado humano das empresas é o grande aliado nesse momento. E é o que você falou, todo mundo vai ter, todo mundo vai entender. Então é hora, sim, de a gente ser o mais transparente possível, dizendo, estou testando novos canais, estou testando aqui um modelo beta para poder servir e atender você, meu cliente, entendendo a sua dor e vendo como é que eu posso te servir da melhor forma, da melhor maneira. Então esse discurso aberto, esse discurso transparente, humano, mais do que nunca é super necessário, né? Agora, Didi, a gente tem que também alertar um ponto, e isso eu também não tenho visto, estou tentando trazer alguns insights que eu não tenho visto nas discussões. Tem que fazer, tem que tomar um pouco mais de risco, tem que acelerar, mas tem um aspecto que tem que tomar muito cuidado, que eu tenho provocado nas agendas de conselho que eu participo, que a gente está quebrando uma série de protocolos de segurança da informação, né, que nesse momento talvez sejam necessários, mas a gente, junto com a epidemia do coronavírus, infelizmente, nós vamos viver uma epidemia grande de crimes cibernéticos. Já está acontecendo, isso ainda não está sendo... Você tem algum caso? Tem vários casos, infelizmente. Infelizmente, já são vários os casos. Por quê? Para poder colocar todas as pessoas em home office, para poder acelerar uma série de projetos, as empresas quebraram alguns dos seus protocolos. Isso está certo. Né? A gente, enfim, uma série de arquiteturas que protegiam os seus negócios foram repensadas e, obviamente, a gente tem o lado do bem, o lado do mal, né? E tem gente olhando isso como oportunidade. A quantidade de hackers que estão olhando tudo isso de uma forma como oportunidade, infelizmente, aumentou. Então, esse é um olhar que a gente, infelizmente, também tem que ter, porque isso é sério. Né? Isso não é para inibir a velocidade, mas é um cuidado adicional nas questões que estão sendo tomadas. Mas tem alguma dica que a gente possa Não, dividir é um aqui olhar na tomada de decisão, né, que envolva a tecnologia aí, que muitos atalhos estão sendo tomados, né, de colocar isso dentro do cenário de risco e mitigar o que for possível. Tá? Às vezes, na ansiedade de fazer muito rápido, a gente esquece um pouquinho desse olhar e abre uma janelinha, a gente sabe que uma frestinha às vezes é suficiente para a gente tomar um risco muito grande nesse aspecto. Então, esse é um ponto da transformação digital que a gente tem que dividir com quem está nos ouvindo aí, né? Que pode ser com dor um pouco, né, esse processo. E isso depois pode paralisar muita coisa, né? Então, tem muita gente já citando alguns exemplos dos últimos dias aí, e infelizmente a gente vai ter outros casos aí, que vão acontecer. E falando de casos e exemplos de quem está se reinventando, acho que assim, um dos pontos, acho que a gente está vivendo vários aspectos que a gente defende muito sobre esse processo de transformação digital, porque a gente falou muito aqui de canal, né? Mas a transformação digital, ela é uma remodelagem completa de diversos aspectos organizacionais. Um deles é essa questão de canal, como eu vou oferecer, transacionar, me relacionar, mas ela impacta profundamente nos modelos de negócio. E a gente está vivendo muito isso agora, porque às vezes eu tô lá parado vendendo o meu modelinho que eu vendo há muitos anos, e agora eu me peguei de calças curtas, falando, putz, agora eu preciso... Como é que eu transito dentro desse novo ecossistema? Talvez a sua oferta de valor nesse momento não seja aquilo que o seu cliente precisa. E aí a gente toca em alguns pontos que a gente sempre fala na transformação digital, que é foco no cliente, essencialmente, né? Então eu ouvi inclusive o Rony da Reserva falando, né? Acho que a primeira vez em muitos anos que ele vê a empresa inteira focada num propósito e num foco único, que normalmente a gente tem muito esse foco disperso dentro da organização e que a gente, né, se perde um pouco e dá menos velocidade e tração naquilo que a gente precisa. Então, esse foco no cliente, né, de você olhar a necessidade e falar, putz, o que tem valor agora para eu oferecer? A gente toca no ponto de agilidade,
Essa é uma das coisas que a gente fala bastante de como é que eu quebro o meu modelo de gestão para eu ser mais ágil, para eu poder construir, entregar valor, né, ao longo desse processo. A gente fala muito de colaboração, que está muito bonito, a gente vê esses processos de parcerias, empresas que às vezes eram concorrentes, agora se aliando e falando, putz, eu preciso de você para eu vender. Os grandes abrindo para pequenos, para o local, para que esse varejo não morra, né? Fazer essas... Isso é um ponto também, acho que muito legal para a gente trazer aqui. Às vezes a gente está ali pensando no nosso quadrado e por que não pensar nessas parcerias que até então estavam fora do nosso radar, que a gente pode co-criar e a gente pode nascer novos sistemas aqui colaborados. É isso a gente aí. fala de confiança, a gente fala de inovação, disrupção. Como é que você vê esse processo aqui, ou cases e casos que você tenha visto de reinvenção, de trazer novos produtos, uma nova abordagem? Eu vou responder a tua pergunta e vou aproveitar e responder algumas coisas que surgiram aqui, né? Ótimo. Perguntaram se a LGPD deve ser adiada. Muito provavelmente, num contexto desse que a gente está vivendo, não tem nenhuma informação oficial. Foi uma pergunta que a Dani colocou. Nós estamos falando de 2022, né, já? A data oficial é 20 de agosto desse ano. Sim. Mas com tudo que está acontecendo, eu acho muito provável que exista um adiamento, tá? Respondendo o que você colocou, eu concordo muito com a tua abordagem e a maneira com que você tem tratado isso nas empresas, né? E a gente sabe que o que vinha adiando, o que vinha sendo gargalo de acelerar a transformação digital, sempre foi e vinha sendo a cultura, o mindset dos líderes, né? Que quando a gente vai da prática para a teoria, que é algo que eu sempre defendo, né? A gente fala sempre do Magalu ou de outros casos, o que impulsionou a transformação digital do Magazine Luiza foi a cultura da empresa, que fez com que toda a jornada de tecnologia, de canais avançassem. E o que impede outras empresas de fazerem o que ela fez é justamente o oposto, quer dizer, a ausência de um mindset digital, a ausência de uma cultura digital. E o que esta crise que a gente está fazendo vai gerar? Uma mudança brutal de mindset. As pessoas vão sair dela pensando diferente, né? Desde o colaborador lá de baixo, que vai viver um mundo diferente, até os conselhos, os acionistas. É impressionante a quantidade de empresas que não acreditavam em e-commerce, não acreditavam em aplicativo de entrega, que tem me procurado para entender o que fazer, como acelerar, assim, gente que eu nunca imaginava que ia fazer esse tipo de pergunta. Então, há uma mudança de mindset, por isso que a gente está falando que serão 5 anos em alguns meses, né? Resolvido a questão do mindset, que era o empecilho, na nossa visão, todo o resto anda. Não falta tecnologia. Não falta... Gente, o mundo tem 5 bilhões de usuários de telefone celular. O Brasil tem mais telefone celular que habitante. Então, não existe um gargalo de usuário, né? O brasileiro já está digitalizado, né? A classe A, B, C, D, a gente tem o brasileiro digitalizado, hoje com cada vez mais acesso à internet, o hábito usuário existe. O que vinha acontecendo nos últimos 2, 3 anos é literalmente um gargalo de cultura, de mindset do empresário em acelerar a transformação. Alguns fizeram e colheram esses frutos e vão colher ainda mais, outros não fizeram. Então, acho que um grande legado desse processo todo é que muita gente vai mudar a cabeça e vai perceber que deveria ter feito antes e que agora vai acelerar. Não só em relação a canais digitais, que acho que é um ponto que você colocou, que é uma vertente da cultura digital, mas trabalho remoto, né, equipes remotas, os squads, né? Tem gente fazendo squad sem saber que é squad, quer dizer, são as forças-tarefas que estão sendo desenhadas. Enfim, eu acho que muita coisa vai mudar, a forma de trabalhar vai mudar, a forma de se comprar vai mudar. A gente vai viver num mundo que é um mundo diferente. Se ele é melhor ou se ele é pior, a gente vai descobrir depois, mas com certeza vai ser um mundo diferente do que a gente estava antes. Exato. E o que é legal que você falou do papel do líder, e esse é o momento chave que a gente está vendo o quanto é importante essa liderança para a gente entender o quanto ela está, de fato, genuinamente, né,
orientada aos seus colaboradores, ao seu propósito. Mais uma vez, quando a gente fala do Magalu, né, quando o Fred fala, eu não sei quando eu vou reabrir. Quando eu tiver segurança, quando a gente vê que pode ser que eu não seja o primeiro a reabrir mesmo. Vou deixar, vou primeiro preservar aqui os meus colaboradores e a segurança do meu consumidor e tudo mais. O papel do líder nesse momento, como é que você daria? Você trabalha com educação, né? Então eu acho que também essa é uma das frentes que também a gente tem transformado bastante, porque palestras que antes tinham, ou treinamentos, aí todo mundo assim, mas vou cancelar, então vou dar férias, vou pausar tudo, retomo só em junho, julho. Cara, e a gente está tendo aqui uma enxurrada de lives e conteúdos extremamente bons, relevantes, sendo distribuídos nas plataformas online, chegando para todo mundo. Como é que você vê essa frente do papel da liderança, do treinamento, capacitação nesse novo momento? Vamos lá. Deixa eu só responder uma pergunta, uma questão que o João colocou, que acho que é bacana a gente também gerar o debate, né? Que ele está discutindo se a classe C e D está ou não digitalizada. Talvez eu tenha falado de uma maneira muito enfática, né? Obviamente que existem níveis de digitalização. É fato que o Brasil tem 220 milhões de celular, ou seja, mais celular que habitante. O que existe são níveis de digitalização, né? Não é todo mundo que tem um super smartphone conectado 4G com Wi-Fi disponível. Então, por isso, a gente tem que saber adequar a estratégia de digitalização a diversas classes. Voltando, o Magalu é um exemplo. Não adianta nada você lançar um app que tem um tamanho que nas primeiras 12 horas o seu cliente vai apagar do celular. Então, hoje está se usando muitos web apps, que são os apps que você usa pela própria web. Você tem outras formas de acessar esse consumidor digital, o WhatsApp é uma delas, né? Você tem que acessar ele de uma maneira inteligente, sabendo que ele tem limitações da digitalização. O que eu quero dizer digitalizado você consegue acessar, sim, a classe CD por canais digitais, algo que você não fazia antes. Ele está no canal digital, talvez ele não tenha a infra para poder comprar nas plataformas formais ainda, mas isso está chegando cada vez mais próximo, né? Então, são estratégias distintas, dependendo do público, que você precisa ter para chegar. Então, acho que isso era importante esclarecer, tá? O que você colocou, eu tenho dito, e o que eu vou falar não é fácil, tá? Mas acho que é nossa obrigação como divulgadores de conteúdo e a responsabilidade que a gente tem aqui para todo mundo que está nos ouvindo. O que a gente está passando é muito difícil, né? Gera dúvida, gera angústia para quem tem time, para quem tem empresa, né? Mas a gente tem que tomar uma decisão. A gente acredita ou não que tudo isso vai passar e a gente acredita ou não no nosso negócio depois disso. Se a gente acredita no nosso negócio depois disso, a gente tem que começar a pensar nele, de fato, estrategicamente. Tem que tomar as decisões táticas de sobrevivência, então tem que olhar para o caixa, né? Mas eu preciso começar a pensar como é que vai ser a minha empresa depois que isso passar. Então, eu preciso começar a pensar, por exemplo, né, e poucas as empresas têm feito isso tem aumentado nos últimos dias, é a melhor oportunidade que você tem de treinar os seus funcionários nesse momento, né? Eu tenho visto muito isso, assim, é a primeira vez, assim, rituais que não aconteciam, de ter todo mundo ouvindo o CEO, por exemplo, porque você vai criando essas camadas de distanciamento, que é muito difícil fisicamente você juntar todo mundo, e às vezes não está no radar esse online, né? Quer ver um outro exemplo? E eu tenho feito isso nos negócios que eu tenho, assim, existem alguns projetos, aqueles que são difíceis de você resolver, revisão de processo, revisão de algumas coisas, que a hora de fazer é agora, porque a hora que o bumbo voltar a bater, você não consegue fazer mais, né? Então, forme grupos de trabalho, resolva aqueles nós que você nunca teve tempo de resolver, né? Eu acho que essa é uma outra dica. Capacite o seu time de forma inteligente. Ninguém está falando de gastar tubos de dinheiro agora em treinamento, mas existem uma série de plataformas, inclusive gratuitas. Conteúdo nesse momento não está faltando, né? Você tem que, de fato, acreditar no seu negócio no pós-crise. Por quê? A única certeza que a gente tem é que isso vai passar, infelizmente, com mortos e feridos,
né, com uma tristeza muito grande, mas teremos um mundo pós-coronavírus, um mundo diferente, e as empresas vão ter que estar preparadas para viver esse mundo. Então, e vão ter que estar mais preparadas do que nunca. Então, e elas vão precisar mais do que nunca de líderes, né? A liderança vai ter que ser exercida num nível máximo. Já está sendo dessa forma, liderar durante a guerra, mas a saída da guerra vai exigir que as empresas tomem direção, né? Então, a gente sempre falou de liderança, né, mas nesse momento, liderar passa a ser um exercício fundamental. Um outro aspecto, para completar, são nas crises que a gente, de fato, avalia as pessoas, né? Não existe melhor oportunidade para a gente, de fato, olhar, avaliar times do que na crise, para o bem e para o mal, né? Então, a gente pode, depois desse processo, vocês podem ter certeza de que isso é uma grande forma da gente, de fato, premiar, recompensar as pessoas que, de fato, estão passando de uma forma positiva tudo isso, do ponto de vista de performance, de atitude, e, do outro lado, também a gente vai ter as decepções, e isso tem em qualquer momento para poder falar. E a gente está vivendo um momento complicado, até um dos comentários aqui do Heráclio, falando, após 25 anos como empresário, tive que fazer um grande corte na minha equipe, uma decisão das mais difíceis, né, do momento. Você tem alguma visão em relação a esse cenário de reestruturação, reorganização de times num momento como esse? Então, como cidadão, e acho que como brasileiro, o que a gente tem dito é o seguinte: a gente tem que tentar buscar evitar ao máximo as demissões. Já estão anunciadas uma série de medidas de contenção para todos os tipos de empresa, certo? Elas existirão, em qualquer momento de guerra isso acontece. A gente tem que lembrar a dificuldade que é montar um time e depois vai voltar. Então, recontratar, treinar é muito difícil. Então, a decisão tem que ser muito consciente, de fato, e tem que ser a última alternativa, né? Quando ela não tem alternativa, quando a empresa não tem outro caminho, realmente tem que ser feito. Algumas demissões vão acontecer e a gente espera que, quando o varejo voltar, elas possam ser reconsideradas. Isso faz parte do momento que a gente está vivendo. Mas o que eu tenho falado é evitar tomadas de decisão em histeria, em falta de racionalidade, né? Acho que a gente tem que, de fato, olhar para o curto, para o médio e longo prazo, trabalhar com esses cenários de período de fechamento, né? Tentar ao máximo essas alternativas possíveis que a gente colocou aqui, de vender por outros canais, enfim, e acreditar no negócio na saída da crise. Até para profissionais autônomos ou modelos, né? Por exemplo, a própria moda que a gente está falando aqui, né? Como que a gente cria ideias, e aí a gente já está vendo formatos super interessantes de você fazer compra antecipada, né? Você compra por voucher, por exemplo, salão de beleza está fazendo isso, outros segmentos também têm essa oportunidade de fazer um modelo como esse, de você já fazer combos, né, negócios, formas de pagamento diferenciadas para que você comece a gerar o caixa agora, para você não quebrar as empresas nesse momento, né? Então, acho que uma das dicas também é assim, aquele mercado ou aquele profissional que você sempre valorizou, que sempre teve com você na sua rotina, como é que você ajuda ele nesse momento, dividindo um pouco de ideias e formatos que podem ser possíveis? Eu fiz isso, inclusive, com a minha manicure, falando, putz, por que você não faz isso, não faz aquilo? Para que a gente possa ter essas ideias. Então, de você, por exemplo, esses pacotes antecipados, você ganha desconto, já deixa... Mas vai gerando, né? Não vai parando, não vai perdendo a atração do negócio nesse momento. Mas agora vamos falar um pouquinho de cenário pós-crise. Tem muita gente perguntando, né? Do segundo semestre, retomada, o consumidor vai ser o mesmo? Como se preparar esse momento? Vai abrir loja, vai estar cheia de novo? Como é que a gente pode então vamos prever lá. isso? Eu vou voltar àquela divisão que eu fiz do varejo em 3 grupos para poder falar de segundo trimestre, tá? Abril, maio, junho, e depois de segundo semestre,
tá? São as previsões que eu tenho construído aí para as empresas dos conselhos que eu participo. Então, falando de abril, maio e junho, mesmo o chamado varejo essencial, supermercado, farmácia, pet, material de construção, que é o que está com as lojas funcionando, a gente não está esperando uma normalidade. Quer dizer, mesmo o supermercado que em março teve aquele chamado boom, enfim, há uma expectativa de uma queda, porque as pessoas estão com medo de ir às lojas, né? Ah, mas o supermercado tá absorvendo um pouco da venda das pessoas que comiam fora de casa. Sim, mas as pessoas estão comprando coisas diferentes. Hoje, na tomada de decisão do varejo do supermercado, o mais difícil é entender a loucura entre as categorias. Tem categoria que não está vendendo absolutamente nada. Vou dar um exemplo. Flores, não se vende flores. O estoque que o supermercado tinha de flores perdeu-se tudo, né? Você tem toda uma cadeia de flores que tem a ver com Olambra, por exemplo, que está sofrendo, porque as pessoas não estão comprando flores, né? Você tem categorias como higiene pessoal, que caíram muito, e você tem categorias como limpeza e os alimentos básicos que estão ainda numa super demanda. Então, mas abril, a gente espera aí uma retração, pelo menos de 10%, tá? Maio, né, um pouco menor, e junho já uma certa normalidade, isso para o varejo essencial. Para o e-commerce, a partir de abril, porque o e-commerce, por incrível que pareça, mesmo ele podendo vender, nesse períodozinho aí, nesses 15 dias que a gente viveu, de março, né, não foi bom, porque apesar das pessoas estarem em casa, podendo comprar, foi o pico do momento de angústia, de incerteza, de ansiedade. Então, o clima, né, o chamado humor do consumidor foi o pior possível. Então, mesmo podendo comprar, os números que a gente tem acompanhado, que estão hoje disponíveis do e-commerce, foram muito ruins. Mas eu acredito que a partir de abril isso volte, até porque as pessoas vão, em algum momento, voltar a comprar algumas coisas, né? E como as lojas físicas vão estar fechadas, um pedaço desse varejo físico vai ser absorvido pelo online. Então, eu acho que a partir de abril, para o varejo online, a perspectiva é boa, tá? Agora, o terceiro grupo, que infelizmente é o que está mais sofrendo, que é o varejo não essencial, cujas lojas físicas estão fechadas, o cenário é mais difícil, né? A gente já falou que em abril não deve ter nenhuma loja aberta. Maio é pouco provável, mas a gente quer ser otimista. Aí vai depender um pouquinho das regiões do Brasil, vai depender da gente poder fazer mais testes, vai depender da gente avançar no tratamento com os medicamentos que estão sendo testados, vai depender de uma série de coisas que não dependem da gente, tá? E assim que tiver a reabertura, que pode ser a partir de maio ou pode ser a partir de junho, os números que a gente tem, que inclusive começam a chegar da China e de alguns países que estão ensaiando isso, quando a gente reabre, não reabre em normalidade, naturalmente. Então, hoje a gente trabalha com um número de reabertura de 50% do que é o normal, e depois, semanalmente, a gente vai retomando, né? Mas seriam aí de entre 5 a 8 semanas para a gente retomar o que seria uma venda de normalidade, mas já seria um novo normal, né? Quer dizer, uma demanda, aí eu estou falando de junho, julho, agosto, que a gente vai ter que entender qual é num cenário de desemprego, num cenário de confiança e num cenário de renda, né? Eu acho, tá, aí uma visão já de perspectiva econômica, que o nosso ministro tem dito e eu concordo, diferente de alguns países da Europa e do próprio Estados Unidos que estavam indo para a recessão, o Brasil estava subindo, né? Então, a gente tem, em algumas situações, condição, né, se as medidas corretas forem tomadas, né, de ter, já no último trimestre, eu estou falando de outubro, novembro e dezembro, com Black Friday, com Natal, se a gente estiver em um ambiente de normalidade, então eu estou falando, para resumir, né, de um segundo trimestre muito difícil, né, de um terceiro trimestre de retomada e recuperação, e de um último trimestre, se a gente estiver num ambiente de normalidade, de uma tentativa de recuperação já de uma rampa, para a gente tentar fechar um conjunto de 2020 menos trágico, né?
E aí esse último trimestre seria bastante importante, principalmente para o varejo de moda, que a gente citou, para desova de estoques na Black Friday, né, para recapitalização, para refazer caixa, para uma série de coisas, que é justamente o momento que a questão das dívidas, as questões de caixa vão estar batendo. Isso tudo dentro do mesmo exercício de ano. E vamos pensar também, acho que dentro desse overview, pelo menos é o meu ponto de vista, e eu quero te ouvir também em relação a isso. Eu ouço e vejo muitas pessoas falando assim, cara, faz 15 dias que eu não uso meu cartão de débito. Eu estou repensando por que eu preciso de tanta coisa. Estou repensando por que eu preciso comprar tanto. Então, assim, tem um movimento até mais humano, maior dessa loucura, né? Que deu um slowdown de consumo. Sim, sem dúvida. E você revalidar o que realmente vai ser importante para você ou não, né? Pois é, eu tô justamente, eu sou um estudioso por natureza, eu gosto, eu estou mergulhado justamente nessas questões, e algumas palavras que eu estou levantando, eu acho que a gente vai perder todo tipo de futilidade do consumo. Me preocupa muito o mercado de luxo, que eu acho que estava inchado por muito dessa futilidade. Eu acho que o supérfluo do consumo vai sofrer muito, né? Vai ter um novo normal. Um novo consumidor. Um novo consumidor. É difícil entender o que vai mudar, porque se a gente for cortar muito, vai ter uma renda que vai sobrar, que vai para algum lugar, que ou vai virar poupança, ou vai ser consumida em alguma coisa, porque isso é economia, então, porque a renda não vai cair nesse nível, né? Então, esse novo normal, ele instiga a gente a pensar um pouquinho, né? Uma das perguntas que está vindo aqui, que tem gente perguntando, é 2021 também, né? Assim, é muito cedo para a gente falar do ano que vem. Tudo tudo tem a ver com como nós vamos terminar esse ano, né? Naturalmente, nós vamos terminar pior do que a gente começou. Então, a sensação que dá é que a gente vai voltar um pouco para trás, né? Em termos de desemprego, em termos de uma série de questões. Acho que o que a gente falou de transformação das empresas vale para o Brasil. Então, acho que o Brasil vai acelerar muito a transformação do país nesse processo. Eu sou otimista em relação a isso. Então, talvez 2021 seja um ano que a gente vai ter que olhar para essas questões. Que Brasil vai ser que a gente vai ter para poder reconstruir, porque 2001 vai ser um ano de reconstrução, né? E a reconstrução depende dos agentes que vão estar lá para reconstruir. Isso aí. E a gente, né, pode estar lá para fazer essa transformação. Hoje nós estamos aqui para fazer essa transformação acontecer, né? Nós somos os grandes agentes. O Maurício está usando uma expressão que eu não tinha visto ainda. Teremos os coronials, né? Os consumidores coronials. E aqui está falando também, a Aline está perguntando se você acredita que surgirão novos segmentos de mercado, se você tem algum exemplo. Sim, eu acho que sim, porque, por exemplo, a saúde vai ganhar um protagonismo na vida das pessoas que eu acho que vai ser muito grande. Então, eu acredito que a saúde vai ganhar um espaço no orçamento das famílias, né? Então, o valor que um plano de saúde, que os cuidados, que isso é uma oportunidade para alguns segmentos, né? Então, eu estou falando de uma maneira bastante sistêmica e geral. Tudo que envolve família, relações humanas, bem-estar, isso tem que se traduzir em produtos, serviços, experiências, né? Também tende a crescer. Tudo que tem relação com futilidade, eu acho que está ameaçado, né? Tudo que a gente possa imaginar que estava em excesso, né, que o mundo estava consumindo demais e que estava talvez demais, eu acho que está sob risco e a gente vai ter um redesenho. O turismo é uma das indústrias que talvez esteja mais em xeque, porque as pessoas estão sonhando em viajar, mas tem uma discussão sanitária, né, em curso, que a gente espera que se resolva, né, e que ninguém sabe a resposta sobre isso. O fato é que assim que a gente puder,
vai todo mundo querer viajar de novo, com outro olhar, de uma outra maneira, enfim. A tecnologia, diferente do que muita gente tem dito, eu acho que ela vai ganhar muito mais espaço, porque a gente vai chegar à conclusão, claro que os excessos passam por uma discussão filosófica, mas a tecnologia, ela pode nos salvar. Aí está o exemplo da China, né? Inteligência artificial, monitoramento, com toda a perda de liberdade que a gente possa ter, é uma maneira da gente lidar com epidemias como essa, né? Então a gente vai ter que discutir esse trade-off de liberdade individual com formas de proteger um pouquinho o coletivo. Muito bom. Bom, a gente está quase aí no finalzinho, a gente vai fazer uma hora de live, acho que está super legal, as pessoas participando pra caramba. Eu acho que a gente conseguimos podia... manter a audiência durante 1 hora, hein? Isso muito inédito, bom, isso, viu, Du? Que animal. Eu acho que é porque está sendo muito relevante, acho que o que você está dividindo aqui com a gente, muito legal. Eu acho que a gente podia falar também agora, para finalizar, eu acho que eu acho que as grandes mensagens, né, que acho que para todo mundo que está ouvindo e nesse movimento de angústia, né, do que vai ser, como é que eu... então, por exemplo... Professor, eu estava vendo alguém, tem 2 comentários sobre academia, né, questionando isso sobre academia, como é que vai ser, se vai existir... Cara, meu professor teve que reinventar um modelo que ele nunca tinha pensado em fazer aula online, e está tendo mais gente, mais audiência na aula online do que existia quando ela era a aula física. Então, se joga, acho que inova, se solta para a sua criatividade, testa modelos diferentes. Acho que agora é o momento, de fato, de reinventar e procurar novos caminhos. E, Du, qual que é a sua perspectiva em relação a essa mudança um pouco mais, até de uma visão um pouco mais ampla, humana, global? Como é que você está vendo o que vai deixar de legado positivo disso tudo para nós como sociedade, como varejistas, como pessoas, como... Sem dúvida. Essa disrupção de hábito, de modelo, ela vai ter que também passar pela discussão de como é que você monetiza os agentes, né? Então, esse tema do conteúdo, e muita gente está perguntando isso, e você tocou no aspecto do professor, e eu, durante muitos anos, vivi como professor, hoje tenho uma série de outras atividades, e essa crise tem feito os conteúdos se tornarem, assim, exponenciais e gratuitos. Isso tem um limite, né? Isso, do ponto de vista de interesse público, é muito bacana, mas se você não remunera ou monetiza o agente do conteúdo, uma hora ele desaparece, tá? Eu estou falando isso numa visão sistêmica e numa visão social, e não numa visão individual. Então, isso me preocupa. Eu não acho que a gente tenha que pagar por isso, mas a gente tem que achar uma forma de monetizar e encontrar esse conteúdo sendo remunerado de uma forma diferente e inteligente. Então, eu acho que os conteúdos vão ser cada vez mais gratuitos para quem consome, mas nós vamos ter que achar modelos que remunerem isso de um jeito diferente. Eu acho que esse é o primeiro desafio que a gente tem como mundo, como levar mais conteúdos como hoje estão disponíveis, sem colocar esse custo para quem está ali consumindo, mas achando modelos diferentes. Acho que essa é a primeira provocação aí que a gente tem, né? Tem uma pergunta importante também da Vandréia. Tudo bem, Vandréia? Eu acho que sobre o meio ambiente, eu acho que sem dúvida, eu acho que a gente desceu do mundo, parou, né? E está olhando para ele, e a visão do ser humano sobre tudo isso vai mudar. Eu tenho certeza disso, né? A gente vai ter que vai repensar muita coisa, a visão empresarial vai mudar, e o mais bacana, né? Eu acho que a gente tem que usar um pouco essa expressão, é que aconteceu a mesma coisa que está acontecendo com a gente no mundo inteiro. Então, é uma ordem global que vai acontecer. Então, nós vamos ter fóruns, discussões durante anos e anos e anos do pós-coronavírus, de repensar o mundo, repensar o planeta. Já havia uma onda sobre isso, agora essa onda vai ser acelerada. Então, com certeza, nós vamos viver num planeta absolutamente diferente. Quem tem filhos, com certeza a gente vai ter um mundo diferente para a geração que tá vindo aí.
Isso é excelente. Acho que compartilhando, acho que a gente está revalidando os momentos dentro de casa, né? Eu com um grupo de consultores que a gente se reúne semanalmente para conversar, a gente falou muito sobre isso, né? O que fica desses novos hábitos, né? Puxa, esse momento que eu tô dando aula para minha filha em casa, que a gente perde a paciência, mas, cara, olha que oportunidade única, né? De eu ver ela cantar, fazer uma aula de música na minha frente, que eu não via. A gente vê lá na Itália, né, os rios, o céu de São Paulo mais limpo, que a gente não conseguia ver na Paulista, né, o céu azul. Eu acho que é um momento de muita oportunidade para essa autorreflexão geral.